tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema do mês da Bíblia deste ano, a esperança não decepciona, é iluminada pela carta de São Paulo aos Romanos, que nós estamos estudando ao longo de todo esse mês de agosto. Já chegando ao final do mês, nós vamos agora ver como que Paulo, de fato, teve tão grande zelo pela missão de levar o Evangelho aos gentios com coragem e confiança. Ele reconhece a fé e a obediência dos cristãos em Roma, mas afirma que seu chamado é anunciar a boa nova onde Cristo ainda não é conhecido. Então nós também somos chamados a ser missionários, a levar esperança para as pessoas. E isso exige ousadia, dedicação, fidelidade ao chamado divino, sempre buscando a edificação da igreja e a glória de Deus entre todos os povos. Iniciemos então nossa reflexão fazendo a nossa oração. Pai que estais nos céus, neste ano jubilar em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, colocamo-nos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, certos de que a esperança não decepciona. Quando alimentada pela fé em vosso Filho Jesus, pedimos que a vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmo, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que esse tempo de meditação bíblica reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O texto bíblico que irá iluminar a nossa reflexão hoje está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 14 a 21. Quem irá proclamar para nós será a Denise Toledo, de Leopoldina, Minas Gerais. Vamos ouvir com bastante atenção. Pois vive em mim, Jesus.
meus irmãos, também eu estou pessoalmente convencido de que vocês estão cheios de bondade e repletos de todo conhecimento para se corrigirem uns aos outros. Todavia, escrevi a vocês, em parte com certa ousadia, para lhes reavivar a memória em vista da graça que me foi concedida por Deus. Sou ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, e a minha função sagrada é anunciar o Evangelho de Deus, a fim de que os pagãos se tornem oferta aceita e santificada pelo Espírito Santo. Tenho, portanto, motivo para me orgulhar em Jesus Cristo a propósito da obra de Deus. Eu não ousaria mencionar nada a não ser o que Cristo fez através de mim para levar os pagãos à obediência pela palavra e pela ação, mediante o poder dos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e seus arredores até a Ilíria, levei a cabo o anúncio do Evangelho de Cristo. Fiz questão de anunciar o Evangelho onde o nome de Cristo ainda não havia sido anunciado, a fim de não construir sobre alicerces que outro havia colocado. Deste modo, estou fazendo o que a Escritura diz: aqueles aos quais não tinha sido anunciado verão, e os que não tinham ouvido compreenderão. Paulo foi ousado ao escrever a mais longa de suas cartas, justamente a comunidades que não fundou. Reconhece que as igrejas domésticas de Roma têm força suficiente para superar os conflitos que as envolvem. Em parte, escreveu para que se lembrassem de seu ministério. Sou ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, e a minha função sagrada é anunciar o Evangelho de Deus, a fim de que os pagãos se tornem oferta aceita e santificada pelo Espírito Santo. Essa frase tem vários elementos que recordam a função dos sacerdotes do Antigo Testamento. Paulo certamente não é sacerdote à moda deles, nem à moda dos sacerdotes de hoje, mas nem por isso deixa de se considerar sacerdote. Em primeiro lugar, ele afirma exercer uma função sagrada, que é o anúncio do Evangelho, para que os pagãos se tornem oferta aceita e santificada pelo Espírito Santo. Paulo foi essencialmente um evangelizador, um agente de pastoral. Ele considera isso um sacerdócio que lhe foi conferido pelo próprio Jesus Cristo, que, de acordo com o que foi dito anteriormente, tornou-se servidor dos judeus e dos pagãos. Paulo também se tornou servidor, sobretudo dos pagãos, mas não faz disso um motivo de orgulho, pois o servidor não tem do que se orgulhar, ele simplesmente serve. Estratégia pastoral de Paulo em seu sacerdócio era atingir os grandes centros urbanos, criando aí um pequeno núcleo cristão. Paulo foi o homem das grandes cidades, com seus problemas e esperanças. O pequeno núcleo da grande cidade, crescendo como fermento na massa, se encarregaria a seguir de criar outros núcleos, primeiro nessa mesma cidade e a seguir nas cidades dos arredores. É por isso que Paulo afirma: desde Jerusalém até a Ilíria, levei a cabo o anúncio do Evangelho de Cristo. Fiz questão de anunciar o Evangelho onde o nome de Cristo ainda não havia sido anunciado, a fim de não construir sobre alicerce que outro havia colocado. Então hoje nós vimos Paulo falando de seu ministério. É um convite também a nós para que possamos assumir melhor nosso batismo. Pelo nosso batismo, todos também somos sacerdotes. Todos somos chamados a anunciar o Evangelho, a apresentar uma oferenda agradável a Deus, a oferenda de nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça nessa missão, que a gente nunca desanime e possamos ser servidores sempre.
lição de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É lição de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Bom dia, Frei Gilberto, bom dia, Eliane, bom dia, comunidade de fé. Você que reza com a gente no campo e na cidade, paz e bem. Que bom a gente poder ouvir essa narrativa e sentir parte do povo de Deus. Sentir que o nosso compromisso de batizado é assumir de fato a proposta de Jesus. Ir a todos os cantos, campo e cidade, levando a boa nova, anunciando a palavra de Deus. É com esse compromisso que nós estamos aqui nessa manhã, convocando você, minha irmã, meu irmão, todos nós somos chamados a viver o nosso batismo, a encarar de fato essa missão de evangelizador, de catequizador, pregando a boa nova. É esta a nossa missão, assim como também foi a missão de Paulo e a que o Papa Francisco nos convoca a ser essa igreja em saída. Batismo recebi uma missão, vou trabalhar pelo reino do Senhor, vou anunciar o evangelho para os povos, vou ser profeta, sacerdote e nem pastor, vou anunciar a boa nova de Jesus, como profeta recebi esta missão. Onde eu for, serei fermento, sol e luz, levando a todos a mensagem de cristão. Chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Peçamos ao Senhor a graça de termos também esse entusiasmo de Paulo para a missão, que nós possamos ser de fato discípulos e discípulas de Jesus, anunciando o Evangelho por onde passarmos. Que o Senhor, Deus de amor e bondade, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou.